Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje, SDI1 avalia o tipo de reparação devida ao trabalhador impedido de exercer a profissão de formação por conta de doença ocupacional, mas considerado capacitado para outras atividades. SDI2 determina que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos adote medidas de segurança nas agências postais de Roraima. Empresa de Informática de Brasília é absolvida de pagar adicional de transferência a um ex-empregado. E conheça a Carta de Serviços ao Cidadão, com orientações sobre os serviços prestados pelo Tribunal para facilitar o acesso à Corte Superior. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. O TVTST já começou. Um trabalhador que desenvolve uma doença ocupacional que o impede de exercer a profissão de formação, mas não o incapacita para outras atividades, teria direito a que tipo de reparação? Essa questão foi avaliada pela Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. O tema entrou em debate a partir de um processo julgado pela ministra Dora Maria da Costa. Na última sessão, a ministra manteve o percentual de 40% fixado pelo regional para indenizar uma auxiliar de enfermagem que, depois de desenvolver uma doença ocupacional no hospital onde trabalhava, ficou incapacitada de exercer a profissão. A decisão da ministra tomou como base a possibilidade dessa trabalhadora desempenhar outras funções. O debate foi retomado na SDI1, com o voto vista do ministro Lélio Bentes Correia. Ele lembrou que a trabalhadora teve que se aposentar e ainda que o artigo 950 do Código Civil se refere à indenização integral quando a incapacidade total é para a atividade correspondente à formação profissional do trabalhador. Esse critério adotado pelo Tribunal Regional, no sentido de que o termo de comparação deve ser a incapacidade para o trabalho, não se compadece com o espírito do artigo 950, que visa a indenizar a incapacidade para o exercício da função que a reclamante efetivamente desempenhava. O ministro João Oreste Dallazen fez uma avaliação no que se refere ao artigo 950 do Código Civil. Se aqui, como já se ressaltou mais de uma vez, a depreciação foi integral para o ofício, a indenização há que ser correspondente à perda integral da capacidade para o desempenho do ofício, ainda que o empregado se mostre apto a desenvolver outro ofício. Por maioria de votos, vencida a relatora, a SDI1 julgou que a indenização à trabalhadora, que será paga na forma de pensão, deverá ser de 100% do valor da última remuneração recebida por ela antes da aposentadoria. Ficou como redator designado o ministro Lélio Bentes Correia. A Seção 2 de Dissídios Individuais do TST negou recurso dos Correios contra a decisão que determinou a adoção de medidas de segurança nas agências postais de Roraima. Veja como foi o julgamento desse caso. No Tribunal Superior do Trabalho, a defesa dos Correios tentou, por meio de uma ação rescisória com pedido de liminar, desfazer a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. O TRT do Amazonas e de Roraima aceitou parcialmente uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho e condenou os Correios a promover medidas de segurança nas 19 agências postais existentes em Roraima. De acordo com a decisão, que transitou em julgado em outubro de 2011, no prazo de 6 meses, os Correios deveriam contratar vigilantes e instalar máquinas para detecção de metais nas agências postais e, no prazo de 3 meses, instalar equipamentos de vídeo.
Na tentativa de extinguir a condenação, os Correios alegaram que, caso seja mantida a decisão judicial, a maioria das agências postais no estado de Roraima terá que fechar as portas. Isso porque elas não possuem receita suficiente para manter a presença de vigilantes 24 horas por dia. E também não será possível instalar detectores de metais, já que é preciso contratar mais profissionais para operarem os equipamentos. Mas o TRT rejeitou o pedido dos Correios. Os desembargadores entenderam que os Correios tiveram uma nítida intenção de reformar o processo julgado e reanalisar fatos e provas da ação civil. O recurso dos Correios foi parar na seção 2 de dissídios individuais do TST. Por unanimidade, os ministros seguiram o entendimento do relator, ministro Vieira de Mello Filho, que extinguiu o processo, ficando mantida a condenação da empresa. Eu não tenho como reverter a petição inicial da ação rescisória. A petição dirigiu-se contra a sentença demérita proferida pela vara. Só que houve a substituição da sentença com o exame desta questão pelo Tribunal Regional. Então, a peça inicial da ação rescisória não atende os pressupostos legais. Uma decoradora de Belo Horizonte terá que arcar com as verbas trabalhistas devidas a um técnico de enfermagem contratado para cuidar do pai dela. A 8ª turma do TST reconheceu que cabia a ela, como curadora, zelar pelo pagamento dos encargos diante da incapacidade do empregador, o pai portador de Alzheimer. Antes de chegar ao Tribunal Superior do Trabalho, o processo foi analisado pela Justiça de Belo Horizonte, que condenou o pai e a filha a pagar as verbas trabalhistas ao técnico em enfermagem. A filha recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho e conseguiu ser excluída da ação. A decisão foi baseada no Código Civil, que diz que a curadora, no caso a filha, deve apenas guardar e administrar os bens da pessoa incapacitada e zelar pela saúde e bem-estar dela. O técnico em enfermagem trabalhou durante 2 anos cuidando do portador de Alzheimer. Ele pediu o pagamento de direitos trabalhistas, como férias e horas extras, também pelo trabalho aos domingos e feriados. Já a filha alegou que o contrato foi firmado com o pai, que estava judicialmente interditado, e que ela sequer morava com ele. O Alzheimer é uma doença causada pelo acúmulo de proteína no cérebro, que altera a função cerebral. O diagnóstico é clínico e o tratamento apenas torna mais lento o desenvolvimento da doença. O principal sintoma é o esquecimento, o que faz com que, aos poucos, o paciente perca a autonomia. Na fase mais grave da doença, essa sim, o indivíduo não tem a menor capacidade. Então, o que acontece é que na fase leve, ele ainda mantém um certo grau de autonomia, de juízo sobre as suas atividades. Na fase moderada, poucos mantêm, e na fase grave, nenhum mantém. Então, é uma doença que efetivamente cursa com um padrão de alienação mental, um padrão de perda completa da autonomia e da independência. No caso citado nesta reportagem, o técnico em enfermagem recorreu ao TST. Ao analisar o pedido, o relator na 8ª turma, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, também citou o Código Civil e afirmou que o pai não tinha condições de realizar qualquer tarefa que exigisse o uso das faculdades mentais. O relator lembrou ainda que foi a filha quem assinou a carteira de trabalho do empregado em nome do pai e que cabia a ela gerenciar os pagamentos. O curador responde pelos atos que o curatelado responderia se tivesse capacidade para tanto. Como ela está suprindo essa capacidade, é ela responsável por esses atos. Ela assinou a carteira de trabalho desse empregado, então entendemos que ela deveria responder solidariamente pela condenação. No próximo bloco, promotora de vendas da Avon, que sofreu acidente dentro de casa, vai ser indenizada e a empresa de informática se livra da condenação e não terá mais que pagar adicional de transferência a diretor comercial que foi enviado pela empresa para trabalhar em São Paulo. É daqui a pouquinho, não saia daí. A 3ª turma absolveu uma empresa de informática de Brasília da condenação ao pagamento de adicional de transferência a um diretor comercial.
Ele havia sido transferido para São Paulo provisoriamente por tempo determinado para alavancar as vendas. O pedido de adicional foi feito por um diretor comercial da Cast Informática de Brasília, enviado provisoriamente por tempo determinado para São Paulo, com o objetivo de alavancar as vendas. Ele entrou com a ação requerendo o acréscimo após ter sido dispensado da empresa. Na ação, ele alega ter sido obrigado a enfrentar semanalmente cansativas viagens para não ficar longe da família. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região julgou procedente o pedido e condenou a empresa ao pagamento do adicional de transferência equivalente a 25% do salário do empregado no período em que ele ficou em São Paulo. A Cast decidiu recorrer da decisão, alegando que o empregado não se mudou para a cidade. De acordo com a empresa, ele cumpria expediente de segunda a sexta e voltava aos fins de semana para ficar com a família. Por lei, o adicional só pode ser concedido quando o empregado passar a morar em outra cidade com a família. Viagens, treinamentos e transferências por período determinado não dão direito ao adicional. De acordo com o artigo 469 da CLT, não se considera transferência a que não acarretar necessariamente a mudança de domicílio. Esse foi o entendimento adotado pelo relator do caso na 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho ao decidir absolver a empresa Cast. Para o ministro Alexandre Agra Belmonte, ficou comprovado que o diretor nunca se mudou de Brasília e que suas despesas não aumentaram em virtude da transferência provisória. Não há dúvida nenhuma de que não houve mudança de domicílio. O regional enfatiza isso, as testemunhas ouvidas ressaltaram esse aspecto, ficou realmente apurado que ele permanecia em São Paulo de segunda a sexta-feira e que todo fim de semana ele voltava para ficar com a família onde ele tinha domicílio. Por outro lado, também ressalto o fato de que todas as despesas lá em São Paulo, como se fosse hotel, eram pagas pela empresa e eram despesas de moradia, lavanderia, condomínio, deslocamento aéreo semanal, enfim, tudo isso a empresa pagava. O voto do relator foi seguido por unanimidade. O Tribunal Superior do Trabalho aceitou o recurso do Flamengo contra a decisão que obrigava o clube a indenizar um fisiologista. Entenda a decisão e saiba mais sobre essa profissão na reportagem de Rafael Porfírio. A aparência é de uma academia, mas o lugar é um centro de reabilitação física. Aqui quem caminha na esteira, pedala na bicicleta ou levanta peso tem um atendimento especial. Aqui todos os nossos clientes são pacientes, porque eles fazem atividade de acordo com o dado clínico e de acordo com a sua patologia aqui dentro. Cuidar do planejamento das atividades físicas é exatamente esse o trabalho do fisiologista Ronaldo. O fisiologista ele é o estrategista. Ele trabalha na função de todo o processo avaliatório. Inicialmente começa com o cardiologista. A partir daí do laudo clínico, o fisiologista clínico ele atua na parte da estratégia. E o que significa isso? Significa nós montarmos todo um processo avaliatório que leva em média de 2 a 4 dias e a partir daí nós montamos uma estratégia de planejamento de exercícios para a sua reabilitação. Esse profissional é muito requisitado pelos clubes de futebol para cuidar do desenvolvimento físico dos atletas. Mas no Rio de Janeiro, um fisiologista que trabalhou por quase 2 anos no clube de regatas do Flamengo procurou a Justiça do Trabalho. No processo em que pede indenização por dano moral, o profissional apontou diversas irregularidades, como a demora do clube em assinar a carteira de trabalho no momento da contratação e em dar baixa no documento quando foi demitido. O fisiologista alegou que foi informado que o clube não tinha dinheiro para quitar as verbas trabalhistas. Em primeira instância, a Justiça do Trabalho determinou o pagamento de todas as verbas devidas ao empregado, mas negou o pedido de indenização por dano moral. Já o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro entendeu que a conduta do clube ofendeu a honra do fisiologista e que, por isso, deveria haver reparação do dano. O valor foi fixado em R$5.000. O Flamengo recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, que acabou restabelecendo a sentença e isentou o clube do pagamento de indenização.
O relator do caso na quinta turma, ministro Emanuel Pereira, esclareceu que o TST já consolidou o entendimento no sentido de que o simples atraso no repasse de verbas rescisórias não gera dano moral, a não ser que o trabalhador comprove a existência do dano, o que neste caso não aconteceu. A decisão da quinta turma já transitou em julgado e, com isso, não cabe mais recurso. Com base nas regras de estabilidade provisória garantida às empregadas gestantes, a segunda turma do TST determinou que uma menor aprendiz seja reintegrada ao emprego em Rondônia. A jovem contratada pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, ficou grávida durante o período do contrato de trabalho. Primeiro veio o susto. Fiquei preocupada com o que minha mãe iria pensar, porque minha mãe é muito, vamos dizer, muito cuidadosa nessa parte. E ela já ficou muito triste porque eu já tinha casado nova. E engravidar nova também. Mas depois o espanto deu lugar à alegria. Hoje, a Kayla, que é menor aprendiz, se sente mais segura com a maternidade e já trabalha normalmente. Tinha acabado já no meu contrato, então a gente já tinha feito despedida e tudo. Depois, no outro dia, me ligaram e falou que já era para mim voltar de novo, que eles tinham conseguido para mim ficar aqui até eu ganhar a neném e depois mais 4 meses. A Constituição Federal prevê a estabilidade no emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto. E a súmula 244 do TST, no item 3, estabelece que a gestante tem direito à estabilidade provisória, mesmo em caso de contrato por tempo determinado. Em Rondônia, uma menor aprendiz contratada pela unidade socioeducativa CIEE como aprendiz legal de práticas bancárias ficou grávida durante o contrato de trabalho e entrou na justiça pedindo a reintegração ao emprego. Ela alegou que o contrato assinado com a instituição era de setembro de 2011 a setembro de 2013 e, embora tenha comunicado à empresa que estava grávida, o contrato foi extinto 4 meses antes do previsto. O CIEE alegou que o contrato previa atividades práticas realizadas no Banco do Brasil, além da formação teórica, e que, por isso, era impossível que ela continuasse no serviço. No TST, o relator na segunda turma, ministro José Roberto Freire Pimenta, esclareceu que o direito da gestante de garantia de emprego tem por objetivo a proteção da criança. O ministro observou ainda que o TRT da 14ª Região, que abrange Rondônia e Acre, registrou que a gestação ocorreu durante a vigência do contrato de aprendizagem, condição essencial para que seja assegurada a estabilidade. Por maioria de votos, a segunda turma determinou que o CIEE reintegre a menor aprendiz ao emprego. E a repercussão sobre o tema foi grande na página do TST no Facebook. A notícia recebeu mais de 2.700 compartilhamentos, quase 4.000 curtidas e gerou cerca de 200 comentários. Para a Érica Cristina, abre aspas, existe preconceito quando se fala da mulher gestante. Por isso, a lei quis ampará-la e criou a estabilidade. Concordo plenamente, fecha aspas. Já a Ana Mendes destacou que vale lembrar que o mais importante é a vida do alimentado, que a criança sempre será o foco de qualquer decisão. Sempre que envolver uma criança, haverá a consciência do juiz quanto às necessidades dela. E o que entra em mérito vai além da CLT e da Constituição, porque o bom senso ainda não foi codificado no Brasil. Já a Marlene Veras acha que temos que nos colocar no lugar dessa moça, porque é uma vida que está a caminho e o bebê precisa ser bem recebido. E você, tem alguma opinião sobre as decisões do Tribunal Superior do Trabalho? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus. E no próximo bloco, conheça a Carta de Serviços ao Cidadão do Tribunal Superior do Trabalho e veja como foi o seminário Trabalho Seguro, promovido pela Justiça do Trabalho com a Associação dos Magistrados Brasileiros. Nós voltamos já já. Magistrados e técnicos das áreas estaduais, federais e trabalhistas se reuniram durante 2 dias em Brasília para debater questões jurídicas que envolvem a saúde do trabalhador e os acidentes de trabalho. O seminário Trabalho Seguro foi realizado no auditório do Tribunal Superior do Trabalho.
A cada dia morrem, em média, 7 brasileiros vítimas de acidente de trabalho. Em 2013, foram registradas no país 2.797 mortes e mais de 14 mil profissionais ficaram incapacitados para o trabalho. A região Sudeste lidera o ranking de acidentes de trabalho no país, com 399 mil, seguida da região Sul, com 163 mil, da região Nordeste, com 89 mil, Centro-Oeste, com 52 mil e da região Norte, com 32 mil. Esses números podem ser ainda maiores, pois não se tem ideia da realidade que envolve os trabalhadores que estão na informalidade. Trabalho seguro foi o tema do seminário que aconteceu no Tribunal Superior do Trabalho, onde foram discutidos a saúde do trabalhador e o ambiente do trabalho, políticas de segurança, ação regressiva decorrente de acidente de trabalho e os efeitos dos acidentes nas esferas trabalhista, previdenciária e indenizatória. O presidente do TST destacou a importância da prevenção e da punição dos empregadores responsáveis por causarem acidentes. Por ano são gastos mais de 10 bilhões de reais com encargos previdenciários. É preciso que todos se unam e se evitem esses acidentes, porque ao lado do aspecto humano, de mutilações, mortes, óbitos, há também uma despesa enorme para a Previdência Social. E para aqueles casos em que o acidente do trabalho é causado por culpa do empregador, o Conselho firmou um convênio com a Procuradoria-Geral para que ela entre com ação regressiva contra o empregador para se ressarcir das despesas que teve com o empregado vitimado por culpa da empresa. De acordo com dados apresentados no seminário, o Brasil é o 4º no ranking mundial de acidentes de trabalho. A cada ano, o país registra 700 mil casos. Perde apenas para China, Índia e Indonésia. Não deixam de ser índices ainda muito alarmantes, índices muito altos, né, para os padrões laborais que nós desejamos. Então é importante que esse evento tenha essa dimensão, né, de ajudar a construir essa cultura de proteção ao trabalhador, essa cultura do trabalho com segurança, que envolve não só o empresário, mas também envolve os trabalhadores do país. Os prazos curtos para o cumprimento das tarefas e o uso de máquinas obsoletas estão entre as principais causas de acidentes. E hoje existem máquinas obsoletas que precisam ser alteradas, né? Então nós precisamos estar atentos, inclusive quanto a essas pretensas modificações que querem fazer na NR12. Né? Não é razoável que possam querer mudar aquilo que tem por objetivo evitar os acidentes do trabalho. As doenças mentais relacionadas aos acidentes de trabalho preocupam e mostram que os profissionais da área de saúde podem não estar preparados para identificar problemas psicológicos dos empregados. Nos primeiros laudos que nós solicitamos, os médicos tiveram uma imensa dificuldade em estabelecer, por exemplo, o nexo de causalidade entre o trabalho e uma doença de fundo psiquiátrico ou psicológico. Há uma necessidade ingente de que os profissionais da área médica sejam preparados para reconhecer esse tipo de doença e a sua vinculação com o trabalho. O meio ambiente de trabalho também pode prejudicar a saúde do empregado. O ministro Antônio Erma de Vasconcelos e Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, fez um alerta com relação ao uso de agrotóxicos. Segundo ele, o uso de produtos químicos na agricultura pode trazer consequências graves para os trabalhadores rurais. Várias dessas substâncias causam modificação no DNA. E essas modificações só vão aparecer ou muito lá para frente ou até em gerações nos netos. No encerramento do seminário, a juíza Morgana de Almeida Richa, coordenadora do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro, elogiou a parceria entre a Justiça do Trabalho e a Associação dos Magistrados e ressaltou que os acidentes não acontecem por acaso, e sim por descaso. Para ela, tem que haver uma mudança de cultura. A prevenção é o melhor caminho. É um lema que pegou de forma muito acentuada na sua identificação com a população e cabe aí, através de tudo isso, uma discussão pautada pela mudança de cultura, pela verificação de contextos para que se possa trazer não apenas a esfera da reparação,
mas a esfera da modificação desse cenário que, para nós, é de fundamentalidade, enquanto política pública, enquanto atuação institucional por parte do Tribunal Superior do Trabalho. O cidadão que busca atendimento e informações no Tribunal Superior do Trabalho pode encontrar um meio mais simples de ter a solicitação atendida. É a Carta de Serviços, um documento disponível no site do TST que orienta os usuários sobre cada serviço oferecido pelo tribunal. Veja na reportagem de Ricardo Cassiano. O Tribunal Superior do Trabalho está presente no dia a dia de muitos cidadãos, seja no julgamento de processos envolvendo patrões e empregados, seja em serviços mais simples, como a emissão de documentos. Mas, na hora de buscar algum serviço oferecido pelo tribunal, algumas pessoas ainda não sabem a quem recorrer. Você é advogado e precisa de informações sobre o protocolo do TST, o andamento de processos ou o trâmite de documentos e certidões? Ou você, cidadão, quer saber como o tribunal funciona, fazer uma visita ou até pedir prioridade no julgamento de algum processo? Pela Carta de Serviços disponível no site do TST, você descobre como e onde seu pedido pode ser atendido. O caminho é simples. Na página principal há um menu rápido. Basta clicar no link Carta de Serviços. Lá as informações estão divididas em 3 grupos. Em serviços processuais, é possível se informar sobre o processo judicial eletrônico, protocolo, certidões e autenticação, além de guias e sessões de julgamento. Já no link Comunicação e Informação, você vai saber como ter acesso a notícias, estatísticas, pesquisas e jurisprudência, e também como procurar a ouvidoria para alguma sugestão ou reclamação. E em serviços de apoio ao cidadão estão informações gerais, como os programas de visitação e de estágio, concursos públicos e até as regras de acesso ao tribunal. A pessoa, quando ela precisa de alguma coisa, ela pode consultar a carta de serviço e saber o que ela precisa, quais são os requisitos, onde ela vai procurar, o que ela pode fazer. Às vezes nem precisa vir ao tribunal, um telefonema ou uma indicação no site pode dar essas orientações. Toda a parte de atendimento, né, que as pessoas podem procurar no tribunal está descrito na Carta de Serviço, elas vão encontrar lá. A Carta de Serviços é mantida pela ouvidoria do TST. O objetivo é ajudar o cidadão a encontrar rapidamente o que precisa. O TV TST termina aqui. Continue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia. Tchau!